Em Lucas 15, a história do filho pródigo. É assim que a chamamos. Podemos intitular de muitas maneiras esta passagem do Evangelho de Lucas. Poderia ser chamada a história do pai amoroso. Poderia ser chamada a história do membro da igreja sem Cristo. Porque é exatamente isso que o irmão mais velho era. Mas hoje quero demorar-me na história deste rapaz, porque ele era um rebelde. Rebelou-se contra o pai. E sabem o que li outro dia? Que mais de 2.000 jovens que fogem de casa vêm para Nova York todos os meses à busca de fama e fortuna. Tornam-se presas de todos os rufiões e exploradores, traficantes de drogas e pervertidos sexuais e outros do mesmo naipe. 2.000 por mês são seduzidos a deixar seus pais e vir para a cidade de Nova York. Esta é também uma cidade em que os jovens fazem muito estrago. Sabem quantas janelas de escolas foram quebradas no ano passado em Nova York? Mais de 200.000. Sabem quantas cabinas telefônicas foram danificadas na cidade de Nova York no ano passado? Mais de 300.000. E sabiam que a maior parte desses crimes são praticados por jovens? Estou pronto a admitir que os mais velhos é que os instruem, porque são os mais velhos que imprimem a pornografia, e são os mais velhos que produzem os filmes, e são os mais velhos que planejam toda a violência na televisão, e são os mais velhos que legaram este mundo na confusão em que se encontra, aos nossos jovens. Mas os jovens estão hoje atacando a sociedade de todas as maneiras possíveis. Alguns deles são violentos, alguns são destruidores, alguns é por simples rebelião e alguns por motivos justificados. Aqui temos a história de um jovem que fugiu de casa. Neste trecho bíblico, Jesus conta 3 pequenas histórias. Jesus sempre usou histórias para ilustrar verdades espirituais. São chamadas parábolas na Bíblia. Ele conta a história de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e deste filho perdido. E em todas elas está apresentando um pai amoroso, buscando aquilo que estava perdido. E aquele pai é Deus. Saiba que Deus está buscando você. Deus o ama. Ele está buscando você e essa busca o leva até o Calvário, onde ele deu seu filho por você. Até esse ponto, Deus ama você. Mas essa é também a história do nosso distanciamento de Deus. A Bíblia ensina que somos como a ovelha perdida, ou a moeda perdida, ou o jovem perdido. Estamos longe de Deus. Temos-nos rebelado contra Deus. Fugimos de Deus, porém Ele nos ama. Ele nos quer de volta e está disposto a percorrer qualquer distância a fim de nos recuperar. Mas nem por isso está disposto a transigir ao mostrar-nos o caminho de volta. Alguns procuram vir por outros caminhos. Ele disse: só há um caminho de volta, e este é o de cruz. Só há um caminho de volta, e esse é por intermédio de meu Filho, Jesus Cristo. Se você estiver disposto a vir por esse caminho, eu o receberei e o perdoarei. E esta é a história deste jovem. Um dia ele se dirige ao pai e diz: papai, você sabe que eu estou cansado de viver aqui na roça, de toda essa disciplina e deste trabalho árduo. E eu tenho 18 anos. Gostaria de receber minha herança agora, pois quero ir para Nova York, onde vou realmente gozar a vida. Ele havia lido a respeito da Broadway e tinha ouvido muita coisa sobre a vida trepidante da metrópole. Tinha sabido de todas as coisas que aconteciam lá e resolveu que gostaria de ir. Seu pai lhe disse: filho, não o aconselho a ir, mas se está mesmo resolvido, vá. E ele parte em direção à cidade grande. Este fim de semana, uma das pessoas que se tornaram notícia por todo o país foi uma jovem da classe de formandos em Wellesley. Ela se referiu aos jovens e descreveu como se sentem perdidos hoje. Descreveu como os jovens estão explorando o mundo
que nenhum de nós entende e estão procurando modos de viver mais imediatos e firmes e penetrantes. O que ela estava dizendo é o seguinte: os jovens estão perdidos, confusos e frustrados e estão buscando um caminho de volta. Eis o que o próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pois bem, este jovem vinha de um lar abastado, tinham muito amor no lar, muita disciplina e muita fé em Deus. Calculo que o pai reunia a família diariamente para oração e leitura bíblica. E o rapaz disse: eu não quero falar em Deus, não quero saber de religião, não vejo a hora de poder sair de casa. Quantos jovens estão nas mesmas condições? Pode ser também que ele fosse forçado a ir à igreja e ele dizia: não quero ir à igreja, não aguento esperar o dia de poder ir embora, de ir para uma universidade e ir para a cidade grande, para algum lugar em que não tenha de ir à igreja. Assim, ele se rebelou contra o pai e criou uma atitude de rebeldia. É perfeitamente normal um jovem afastar-se do pai. A Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne. Depois de se casar, você terá problemas se for morar com seus pais e depender deles. More com sua esposa, sustente a casa, faça seus próprios amigos. Mas aqui estava um jovem adolescente solteiro, e a razão por que ele estava deixando a casa é porque não gostava da disciplina do lar. Ele queria sair e divertir-se. Se ele quisesse sair para procurar um emprego, seria outra coisa. Porém, ele queria algo diferente. Ele queria a boa vida. Largar os estudos. Não queria levantar-se de madrugada para ordenhar as vacas. Queria era gozar a vida. Aqui no Times Square, andei por aqui já 2 vezes. O enorme letreiro de um dos teatros tinha por título Insatisfeito. Pois bem, este jovem estava à cata de satisfação e felicidade, e ele julgava que elas estavam lá onde se encontravam as luzes e a música e as boates e tudo mais. Ele disse: agora sim é que a coisa vai ficar boa. Ouvi de uma jovem outro dia que foi seduzida por um rapaz com promessas de casamento. Ficou grávida. Ele a abandonou. Os pais e a família dela tiveram de passar a vergonha por causa do egoísmo de um jovem. E essa é a essência do pecado, o egoísmo. O pecado quer a satisfação dos seus desejos. Fui entrevistado na televisão por um grupo de estudantes na semana passada e um deles disse: que há de mal no estímulo sexual? Disse ele. Eu saio por aí e compro meu prazer. Que há de errado nisso? Bem, o que há de errado nisso é que o ingrediente para o qual o sexo foi feito não se encontra nessa relação, o amor dentro do casamento. Alguns vão por aí e compram o prazer, como quem compra alguma coisa, num supermercado, como um bife, como um almoço, sem amor, sem afinidade. A Bíblia vai além. Ela diz que a relação sexual fora do casamento está errada. Mas a verdade é que este moço já estava longe do lar, mesmo enquanto ainda estava em casa. Ele vivia pensando nisso. Não nos afastamos repentinamente. Como a ovelha, desviamo-nos gradativamente. A Bíblia diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Assim, este jovem foi. E quando chegou à cidade, foi como o rapaz de que li num jornal britânico, que tinha uma casa no campo e outra na cidade. Ele dizia: quando estou no campo, quero estar na cidade, e quando estou na cidade, quero estar no campo. O problema não era onde ele estava, o problema era o seu próprio coração. Ir para a cidade não vai deixar você satisfeito, ir para o campo também não. Conversei com um jovem e ele me disse: meu caro, eu gostaria de deixar este pandemônio da cidade e ir embora para a roça onde posso ouvir os passarinhos e ver o mar. Pois bem, depois de passar lá uns 3 dias, ele estaria desejando ouvir
o buzinar dos carros e o apito das sirenes. Porque o nosso problema é do coração. Desejamos realização em nossa vida. Queremos paz e alegria e felicidade que não achamos em lugar nenhum. Porque isso não se pode achar à parte de Deus. Você não pode achá-la em qualquer parte. Durante a semana passada, estive lendo com interesse alguns dos discursos de formatura dos oradores de turma, de professores e de pessoas famosas, e em diversas universidades. Quase todos eles eram pessimistas. Cada um deles dizia que a juventude estava buscando algo que não pode achar. E os jovens mesmos, achei eu, é que trouxeram a maior mensagem. Eles disseram: estamos vivendo num mundo sórdido e arruinado. Nós mesmos estamos na miséria. Não atinamos com a solução. Assim é que a nota de pessimismo dominou as formaturas por todo o país. E um dos estudantes levantou-se e disse: esta universidade está de pé agora, mas nós voltaremos. Voltaremos neste outono e vamos queimá-la. Esse era o sentimento dele. Eu conversava com um jovem quando ele disse: sim, vamos queimar a cidade. E respondi: o que é que vocês vão construir em lugar dela? E ele disse: bem, não temos planos quanto a isso, mas qualquer coisa é melhor do que aquilo que agora temos. Nós vamos arrasá-la. Concordo em que haja muitas coisas erradas. Há muito que precisa ser consertado, mas eu não creio que a maneira de fazê-lo é destruir e queimar. Vamos tentar usar os processos democráticos para endireitar o que está torto, porque eu não estou muito certo de que algumas pessoas que tenho visto marchando e dizendo que vão mudar tudo fariam melhor do que aqueles que agora estão governando. Eles não parecem ter ideias construtivas. O moço da parábola foi para a cidade e, quando chegou lá, estava com os bolsos cheios de dinheiro. Qualquer um que tenha dinheiro tem uma multidão à sua volta. Você pode fazer amigos facilmente, se tiver dinheiro. Eu não queria ser rico, porque nunca saberia quem são os meus amigos. Todo mundo está interessado no seu dinheiro. Quando o seu dinheiro se vai, os seus amigos também se vão. Há amigos aproveitadores. Os dele eram assim. Ele tinha uma súcia de amigos à sua volta. Vocês leram no jornal outro dia que no Jardim Zoológico de Detroit morreu o seu avestruz mais famoso? Creio que seu nome era Suzy. Fizeram-lhe autópsia e acharam $3,85 em moeda dentro do belo pássaro. Aquele animal foi morto pelo dinheiro. Este jovem tinha muito dinheiro. Foi à cidade e conseguiu uma porção de amigos. A Bíblia diz que há prazer no pecado. Então ele começou a fazer as coisas que aprendeu com os companheiros. Aprendeu um pouco sobre entorpecentes. Participou de alguns embalos. No princípio a coisa era bastante divertida. Tinha emoção. Não demorou que ele começasse a ficar preso por aquilo. Começou a tomar uns tragos. E não demorou a sentir falta da bebida às refeições. Começou a brincar com uma pequena. Não demorou que se complicasse com ela e teve de mudar-se para o outro lado da cidade. Meteu-se em toda espécie de complicações. Você sabe que o diabo usa isca para pescar? Ele vem e segreda ao seu ouvido que as coisas são melhores do outro lado do muro. Tudo é melhor do outro lado. Você se rebela contra os pais, contra Deus, contra a religião e vai para uma terra distante e pensa que lá vai ser melhor. Mas o diabo não diz que você está preso no anzol dele. Os loucos zombam do pecado. A Bíblia diz: o vosso pecado vos há de achar. E acrescenta: o prazer do pecado é transitório. Por um breve tempo você pode divertir-se, mas é por muito pouco tempo. O prazer desaparece. Você se sente vazio, desiludido, desencantado. Estive num país da Europa no verão passado e um dos seus jovens mais notáveis me disse: sabe de uma coisa? Já por uma geração inteira temos tido essa sociedade tolerante. E acrescentou: tudo passa e nós estamos cheios disso, enfadados disso.
Vamos dar um passeio pelas ruas de Estocolmo. Ele me perguntou: você vê gente rindo, alegre e feliz? Havia multidões de jovens, mas algo faltava. Pareciam enfastiados. Eles têm um dos índices mais elevados do mundo em suicídios entre os jovens. Por quê? Porque toda essa tolerância sem disciplina não traz felicidade. Felicidade, paz e alegria se encontram em Deus, numa relação pessoal com Cristo e numa vida disciplinada. A Bíblia diz: o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E a Bíblia diz que este jovem começou a padecer necessidade. Não demorou que o seu dinheiro acabasse. Ele gastou tudo. E quando o dinheiro acabou, os amigos acabaram. Li outro dia no Daily News, creio que o título era A Filha Pródiga. Tinha 19 anos, estava noiva de um rapaz, mas um dia foi infiel a ele. Ouçam o que ela disse: eu me atrapalhei com um rapaz de quem nem mesmo gosto, porque fui a uma festa em que tomamos drogas e nos embebedamos. Perdi completamente o controle de mim mesma e nem ao menos fiquei sabendo o que aconteceu, a não ser que o rapaz de quem vou ter o filho havia desaparecido quando soube da minha situação. Envergonhei minha família e meus amigos, e agora durmo entre lágrimas cada noite. Sinto-me como se estivesse caindo aos pedaços. Não saí mais de casa desde que isso aconteceu. Ela começou a padecer necessidade. Ela foi uma festa para se divertir a valer, mas chegou o momento em que o pecado pagou o salário dele. E ele sempre o faz. Saiba que você não pode cometer um só pecado sem pagar por ele. Você poderá não pagar por ele imediatamente. Você poderá não pagar por ele tão depressa como aquela moça, mas você irá pagar. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Este jovem começou a passar necessidade. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o Senhor não era o pastor deste rapaz. Ele começou a passar necessidade. Seu corpo sente hoje necessidade de maiores emoções, de drogas mais poderosas, de maior variação sexual. Para se satisfazer, você ficaria acordado à noite maquinando coisas que possa fazer para ter emoções? Sua mente está em necessidade? A Bíblia diz que as nossas mentes foram afetadas pelo pecado e que muitas vezes, quanto mais aprendemos, menos conhecemos a verdade. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque Deus é verdade, Cristo é verdade. E se você não conhece a Cristo, não tem a base da verdade. Os cientistas estão começando a descobrir novas áreas de conhecimento que eles não sabiam existir há alguns anos. O conhecimento está dobrando agora a cada 10 anos, de modo que nenhum cientista pode alcançá-lo todo. Podem somente especializar-se em um pequeno campo, de modo que um cientista se sente frustrado e tolhido. O Dr. Elmer Engstrom, que nos falou há poucos momentos, o presidente desta cruzada, é um grande cientista e ele poderia dizer-lhes da frustração dos cientistas por terem de se especializar agora num pequeno campo e não poder ter toda a vasta extensão do conhecimento que tinham antigamente. E também o espírito do jovem começou a passar necessidade. Ele estava em rebelião contra Deus. A alma humana é tão grande que o mundo todo não pode satisfazê-la. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então algo curioso aconteceu. Ele se tornou escravo. Teve de procurar um emprego, mas veio uma crise econômica e ele não achava serviço. Afinal, o único trabalho que pôde encontrar foi o de apacentar porcos. Assim Jesus diz que ele foi e começou a cuidar dos porcos, e a sua fome era tanta que começou a comer com os porcos. Não demorou que ele se assemelhasse com um porco, cheirava como um porco, grunhia como um porco, nos chiqueiros com os porcos. Um rapaz que tinha vindo de um lar refinado, tinha vindo para gozar a vida na cidade grande. Quantos não há nessas condições?
rebeldes, praticando toda sorte de pecados, mas tornando-se escravos do pecado. Jesus disse: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ele havia abandonado o Pai, o amor e a disciplina do Pai, para se colocar debaixo de servidão de um estranho. Que dará o homem em troca da sua alma? O príncipe Philip, falando em Edimburgo, há alguns dias disse algo do que gostei. Eis suas palavras: liberdade não é licenciosidade. Pode-se destruir a liberdade tão bem fazendo-a objeto de motejo como se pode destruí-la renunciando a ela. Parabéns ao príncipe Philip. Talvez ele ainda se torne um evangelista. A Bíblia diz que não podemos ficar neutros. Muitas pessoas procuram ficar neutras, dizem elas. Bem, não sou a favor de Deus, mas também não sou contra Ele. Simplesmente não tomo posição. Mas Deus diz que você tem de se definir. Você tem de escolher. Tem de escolher que estrada vai seguir na vida. A estrada larga ou a estreita. A estreita conduz ao céu. A larga leva ao inferno. E você tem de escolher. Assim é que um dia este jovem pôs-se a pensar. E é uma boa coisa quando você começa a pensar em si mesmo. Ele começou a pensar e o Espírito de Deus começou a falar a ele. E ele começou a pensar em seu pai lá na fazenda. Ele pensou com seus botões: que estou eu fazendo aqui maltrapilho, sujo, imundo, comendo com os porcos, quando meu pai tem uma bela fazenda com muitos empregados e muito gado, e eu poderia estar lá e ser um dos servos dele? Como estraguei minha vida! Sabe que a Bíblia diz que o pecado é uma forma de demência? A Bíblia diz que, se nosso evangelho está encoberto, o véu deve estar na mente daqueles que se acham espiritualmente mortos. O espírito deste mundo cegou a mente dos que não creem e que impedem a luz do glorioso evangelho de Cristo, a imagem de Deus, de brilhar neles. Notem, o espírito deste mundo. Há um espírito mau em nosso mundo que nos cega à realidade do que Deus pode fazer. Ele nos cega quanto à nossa situação. Então o Espírito Santo se aproxima e nos convence e nos perturba quanto aos nossos pecados. E nós pensamos no assunto e nos inquietamos e ficamos pesarosos com a nossa situação. Não sabemos para onde escapar, não sabemos que caminho seguir. Mas este jovem resolveu fazer a coisa acertada. Decidiu levantar-se e voltar. Disse ele: pequei contra o céu. Não disse simplesmente: pequei contra meu pai. Ele disse: pequei contra Deus. Esse é o problema. Seu problema não é de natureza familiar. Seu problema realmente não é racial. Seu problema é de relação com Deus. Você resolve o problema com Deus e terá uma nova perspectiva quanto à maneira de se resolver alguns dos outros problemas. Esse é o problema real. O que fazer com Deus? O que fazer com Cristo? Permita que Ele venha e transforme a sua vida. E depois veja a satisfação e o poder que você sentirá. Este jovem refletiu e depois fez uma decisão. Disse ele: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. 16.000 jovens em Miami outro dia fizeram uma demonstração a favor da decência. Milhares de jovens há pouco também acompanharam um campeão olímpico pelas ruas de Toronto, a fim de testemunhar de Cristo. Quando vamos acordar? Quando é que os jovens deste país que creem em Deus vão finalmente começar a erguer seu estandarte? Talvez cheguemos a ver uma grande reviravolta, mas isso nunca irá acontecer se não estivermos dispostos a fazer Cristo o centro de nossa vida. Não resta nada mais no campo da filosofia e do pensamento americano além de Cristo, ou o caos. Qual deles será? Não é fácil ser crente, não é fácil viver em qualquer grande metrópole uma vida disciplinada para Cristo. Não é fácil ao jovem resistir às tentações da hora presente. Jesus disse: sente-se e calcule o custo. Se você quer algo fácil, então vá à outra parte. Ele disse: calcule o custo
Isto significará a morte do eu, seus interesses próprios, seu orgulho próprio. Isso significará uma cruz. Pode ser que você tenha de ser crucificado. Ele queria dizer isso não só no sentido figurado, mas também literal. Isso significará menos de você e seus desejos e suas ambições. E Cristo terá de ocupar o primeiro lugar, e ele provará você. Ele o conduzirá a muitas cruzes, e ele verá se você está disposto a ir até lá sem recuar. Tudo isso é o que lhe custará seguir a Cristo. O jovem disse: levantar-me-ei e irei. Começou a jornada de regresso, e enquanto ele ainda estava distante, seu pai o estava esperando. Note que esta é uma figura de Deus. Jesus está contando essa história para ilustrar uma verdade espiritual. Aqui está um quadro de Deus a esperar você o tempo todo. Ele o vê chegando pela estrada, e o filho está coberto de vergonha e imundície, o pecado e rebelião. Seu pai ficou indiferente à sua situação? Não. A Bíblia diz que ele estava vigiando o regresso do filho, orando para que ele voltasse. E quando ele o viu, correu ao seu encontro e lançou seus braços em volta dele. E o filho começou a falar entre lágrimas: Pai, pequei contra ti, sinto muito, voltei para ser seu servo. Mas o pai respondeu: de modo nenhum, e acrescentou: tragam o anel e ponham-lhe no dedo, o anel de autoridade filial. Deem um banho nele e vistam-no das melhores roupas, e então matem o bezerro cevado. Vamos ter uma churrascada, vamos fazer uma festa, a maior que jamais tivemos. Meu filho estava perdido, foi achado, meu filho voltou. A Bíblia diz: há regozijo no céu por um pecador que se arrepende. Se uma só alma vier a Cristo, se você soubesse o valor de uma alma, se você soubesse que os céus se regozijam por uma pessoa que retorna ao Pai, você receberia Cristo, você voltaria para o Pai. Você dirá: você não conhece meus pecados, você não sabe quão rebelde o meu coração tem sido, você não sabe quantas mentiras tenho falado, quanta imoralidade tenho praticado, quantas drogas tenho tomado, você não sabe tudo o que tenho feito, eu simplesmente não poderia ir. Você é o tipo de pessoa que ele realmente está procurando. Ele o recebe. Jesus recebe o pecador. Foi por isso que ele morreu. Para isso foi que ele ressuscitou, para receber você. Lá fora no campo estava o irmão do pródigo. Fazia anos que ele não via seu irmão mais novo. Estava trabalhando no campo e ouviu toda a gritaria e toda a agitação e perguntou: o que está acontecendo? Um dos servos respondeu: seu irmão voltou. Ele disse: aquele canalha, aquele depravado, aquele pecador voltou e espera que lhe demos as boas-vindas? Esse irmão mais velho tinha estado na casa do pai todo o tempo, mas sua lealdade realmente não era para com o pai. Sua lealdade era para com seus interesses egoístas. Porque é possível estar na igreja e estar perdido. É possível estar na igreja e não ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. E há muitos irmãos mais velhos. Você é membro de uma igreja, não deixou o lar, mas mesmo enquanto está no lar, na igreja, seu coração não é reto para com Deus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados e receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Perguntaram a Lincoln, antes de ele ser assassinado, como trataria os rebeldes do Sul. E ele respondeu, como se eles nunca tivessem se rebelado: é assim que Deus o tratará. Se você receber Cristo esta noite, como se você nunca tivesse se afastado, Ele perdoa todo o passado. Ele escreveu seu nome no livro dele. Você tem a garantia de que irá para o céu. Reconheço que viver a vida cristã é complicada e difícil. Não quero enganá-lo. Não é fácil ser crente. Significa ler a Bíblia diariamente, gastar tempo em oração e mesmo sofrer perseguição. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo a Bíblia.
Devemos viver vidas disciplinadas, sob o domínio de Cristo. Isso não é fácil, mas permita-me dizer-lhe algo. O Espírito Santo vem viver em seu coração para ajudá-lo a viver a vida cristã. Então, ele começa a viver através de você e em você. Não é mais você quem vive, é Cristo vivendo em você, trazendo uma vida de alegria. Problemas? Sim. Dificuldades? Sim. Mas uma vida de alegria e paz e perdão. Ele pode mudar a sua vida. Amém, graça e paz, irmão.